Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós acabamos de fazer a tradução do culto. Hoje é esqueci de anotar o dia, deve ser 17, é isso? Hoje é dia 17 de setembro. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho mais essa câmera. Hoje é 17 de setembro e estamos celebrando primícias do 7º mês. Lá no Glória de Sião Internacional, eles celebraram também a viração do ano, eles celebram junto com o calendário judaico. Então, eles entraram no 5794, ano 5794. Nós, do Ministério Casa da Glória, não celebramos a viração do ano aqui, a virada do ano aqui, nós celebramos lá atrás, no mês da Páscoa, no primeiro mês do ano, que é o mês de Aviv. Mas sabemos que Deus está usando essa comunidade como uma voz profética para as nações nesse tempo, e Deus fala conosco dentro do entendimento que nós temos até que Ele traga a nova revelação, até estarmos prontos para a nova revelação. Então a gente vai correr com eles nessa direção, apesar de não estarmos de acordo. Isso é corpo, né? Às vezes nem tudo funciona perfeitamente, mas ainda somos parte de um todo. E nós amamos esse todo, e nós amamos essa comunidade lá. E então, nessas primícias de Tishrei ou Etanim, Tishri é o nome babilônico, nós gostamos mais do nome bíblico, que é o nome Etanim, mas também, provavelmente, é um nome cananeu. Então, vamos lá, é o 7º mês do calendário bíblico, do calendário de Deus, do calendário lunar. E já na adoração, eles têm feito essa comemoração já desde o dia 14, eu acho que eles estão direto, foram 3 dias. Então tem bastante pregação, eu vou trazer para vocês só a de hoje e o resumão do Chuck agora do fim. E uma palavrinha de uma outra ministração, que eu não lembro mais que dia que foi agora, só rapidinha, porque ela engata aqui super bem. Então, Deus mostra muitas portas. Durante a celebração desses 3 dias, tudo foi a respeito de portas, portas e portas e mais portas. Deixa eu abrir aqui, até tirei um print para não me esquecer. O tema todo da conferência foi a guerra pelas portas da promessa. E foi assim que o Chuck terminou agora, né? A guerra pelas portas da promessa. Então, houve muitas portas, e uma das palavras proféticas foi que muitos de nós está diante da porta certa com a chave errada. E outros estão diante da porta errada com a chave certa. Então, não tem como atravessar, não tem como entrar, porque não está alinhado a porta com a chave que Deus nos deu. E então, nós precisamos ter tempos de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto o podemos achar, e buscai, 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 batei, batei, né? E ele será encontrado, nós o encontraremos, as portas serão abertas. E buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas ele nos acrescentará. Ou seja, para que haja o alinhamento entre a porta e a chave, nós precisamos buscar ao Senhor. E essa busca pode demandar jejum, pode demandar consagração, santificação extra. Nós precisamos perguntar para o Espírito Santo: quando e como jejuaremos? E como? Nessa busca para o alinhamento das chaves e as portas. Amém? Então coloca isso como um propósito diante do Senhor nessa semana, para que você tenha o alinhamento de estar com a chave certa diante da porta certa que o Senhor tem para você nessa semana e na entrada desse novo tempo, dessa nova estação. Uma visão que a Amber teve no início do culto, ela disse que muitos estavam muitos na estação passada passaram por uma encruzilhada e pegaram o caminho errado e não sabem como chegar de novo, porque o caminho ele vai se distanciando, né? Ele parece que é paralelo logo no início, mas muito rápido ele já começa a distanciar, e quando você vai ver, você já não acha mais como raios você vai pular de um caminho para o outro sem retroceder, porque o tempo não parou. E a palavra de Deus foi: busque, busque, busque.
porque mesmo aqueles que entraram por caminhos errados podem ser retornados por Deus soberanamente, sobrenaturalmente para o caminho certo. E se você buscar e o Senhor te transportar, Deus vai te dar uma aceleração para que o tempo seja remido, porque o tempo é soberano. Deus é soberano sobre o tempo e Deus é soberano sobre o seu chamado. Então, se você se arrepender, Ele vai fazer essa transferência para que você vá do caminho que você entrou, que não era o caminho que Ele queria, e chegue no caminho que você sabe que você deveria estar agora, né? Ou que você não sabe, mas sabe que está no caminho errado, sabe que Deus tem outro. Se coloque à disposição de Deus, se coloque na presença de Deus. Deixa Deus te mostrar como o seu arrependimento e deixa Ele fazer a parte dele, que é te fazer o transporte para o caminho certo. Ele não abriu mão do seu chamado. Se você não abriu mão do seu chamado, ele está intacto. E Deus vai remir o tempo para te fazer acelerar e chegar no lugar desse trajeto onde você deveria estar agora. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor, ele nos encontra nos nossos desvios e nos traz de volta para o caminho certo e ainda traz uma redenção completa de todo o nosso erro, né? Glória a Deus por isso. Deus é soberano, gente. Deus é maravilhoso. Nada escapa ao poder e à glória e à ciência, à onisciência e à onipresença e à onipotência de Deus. Nós precisamos confiar, é tempo de confiar nesse Deus tão glorioso que nós servimos. Ele é fiel, Ele é bom. Precisamos alcançar as portas dos milagres que Deus tem para nós. E nós cantamos algo que faz parte de toda a mensagem. Anjos estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escadaria. Ele é a palavra, certo? Jesus é o verbo vivo. Imagina uma escada ascendente. Agora, lembra do ciclo das festas? São ciclos diários, mensais, anuais, de cada 7 anos, de cada jubileu, mas é um ciclo ascendente. Quem é o ciclo? Quem é o verbo vivo? Quem é a lei que deu a sombra do ciclo das festas? Jesus, ele é. Então, ele é o Filho do Homem, ele é a escadaria ascendente dos ciclos que nós comemoramos e vamos de glória em glória, em glória, em glória, de força em força, em força, em força, de fé em fé, em fé, em fé, de vitória em vitória, em vitória, em vitória. É ele. Então, nós estamos estando nele, nós estamos dentro do ciclo, ele nos mantém no seu tempo, no seu ciclo de amadurecimento, no seu ciclo de santificação, no seu ciclo de amadurecimento, no seu ciclo de aperfeiçoamento. Por isso nós celebramos continuamente, ano após ano após ano, porque nós nunca estamos no mesmo lugar. Nós celebramos a mesma coisa, mas em outra dimensão de tempo, em outra dimensão de revelação. Tudo está sempre mudando, Deus está sempre nos levando para mais perto dele. Então, anjos estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele é a escadaria, os céus estão abertos e nós recebemos acesso para entrar nesse portal ascendente. Nós recebemos o acesso porque o véu já foi rasgado, o véu é o corpo de Cristo que foi partido, rasgado, moído por nossas transgressões e pelo nosso pecado na cruz do Calvário, lá na Páscoa. O véu já foi rasgado, os céus estão abertos. E porque tudo isso aconteceu e porque ele é essa escadaria, ele é o portal ascendente, nós estamos assentados, porque estamos nele, nós estamos assentados em lugares e regiões celestiais junto com ele. Ele está à destra do Pai, nós estamos assentados junto com ele à destra do Pai. E nós estamos reinando, assentados e reinando em vitória, em autoridade. Diga assim: eu tomo meu lugar. Eu tomo meu lugar. Diga assim: o Brasil toma o seu lugar. Em nome de Jesus, o Brasil toma o seu lugar. Ontem, na nossa celebração de trombetas, depois você pode assistir aí pelo YouTube se você quiser, já está no nosso canal, Festa das Trombetas. Ontem, na celebração, uma irmã veio falar para mim depois
da festa, nós havíamos tocado os chofares, e nós tocamos o chofar na abertura, declaramos a palavra do Senhor sobre o Brasil, e depois tivemos o ensino, depois fizemos de novo no fim outra palavra declarada sobre o Brasil, e outra vez tocamos os chofares. E ela disse que quando nós tocamos os chofares, ela me viu andando dentro eu acho que é do Planalto, lá em Brasília, o prédio lá que tem perto da concha lá, do prato que a gente fala, né? Eu nunca fui lá, mas ela me via andando, vestida de executiva, andando lá dentro, acho que tocando chofar, e eu não me lembro agora o que ela viu direito. Se tinha muita gente andando atrás, não me lembro, mas era algo que dizia respeito. Ah, lembrei. As cobras fugiam, as cobras iam fugindo, as cobras iam fugindo. E eu recebi isso não como uma coisa minha, mas eu recebi isso como um sinal de que Deus está ouvindo a intercessão do Brasil. Deus está ouvindo você, intercessor, que foi lá fazer atos proféticos, você que tem tocado o chofar sobre a nação, você que tem orado todos os dias pelos nossos líderes, magistrados, juízes, presidentes, governadores e etc. Deus, você está pagando um preço. Tem pessoas que pagam um preço pela nossa nação. E nós precisamos saber que Deus está ouvindo. E Deus está ouvindo e fazendo algo. Ele não está só ouvindo passivamente, ele está ouvindo e ele está gerando e movimentando as peças no tabuleiro Brasil para que a glória de Deus venha, para que as promessas do Brasil se cumpram. O Brasil se desviou pelo caminho errado, mas Deus pode colocar o Brasil no caminho certo. E Ele vai remir o tempo e acelerar para que o Brasil cumpra o seu chamado. E para isso Ele já designou os anjos que vão conosco. E ao buscarmos ao Senhor no tempo e no lugar que o Senhor está nos solicitando, nesse tempo de busca, de alinhamento, anjos subirão e descerão, os portais se abrirão, nós encontraremos o nosso assento nas regiões celestiais. E isso me leva a uma outra palavra, uma outra visão. A pessoa teve um sonho ontem à noite e trouxe hoje de manhã. Ela viu a sala do trono com muitas cadeiras douradas, muitas e muitas cadeiras douradas. Era enorme o lugar e tinha muita cadeira vazia. E conforme as pessoas iam buscando, elas iam subindo e elas chegavam lá. E não era como num auditório enorme que você entra e fala, raios, cadê minha cadeira? Né? Aonde que eu vou sentar? Não. Quando a pessoa chegava já, o trono, a cadeira dourada, o nome se projetava e todo mundo sabia exatamente onde era o seu lugar. Ele já está reservado. Vamos declarar com o Senhor: Senhor, eu tomo meu cajado. Quando ela trouxe a palavra, ela trouxe cetro e espada, e o Senhor falou: acrescente o cajado. Então nós vamos segurar duas coisas numa mão, ok? Você escolhe que mão você quer para cada coisa. Senhor, nós tomamos o cajado e o cetro e a espada. E nós declaramos que reinaremos sobre tudo que o Senhor colocou na esfera do nosso jardim. Faz-nos bons mordomos, bons dispenseiros, bons administradores sobre a esfera de influência que o Senhor nos deu, o nosso jardim e tudo que o nosso jardim toca. Nós reinaremos com a tua prudência, com a tua sabedoria e com o teu discernimento. E usaremos os instrumentos que o Senhor tem nos dado, com destreza, com sabedoria, com ousadia, em nome de Jesus. Diga assim: o Brasil reinará sobre todo o seu jardim, com o cetro, o cajado e a espada que o Senhor deu ao corpo de Cristo nessa nação. Nós cumpriremos o nosso chamado no tempo de Deus. Nós entramos no chamado e entramos no tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Outra visão foi a pessoa via um monte de portinha pequenininha, pequenininha, um monte de portinha pequenininha e uma pessoa grande olhando e falando: como raios eu vou entrar por essa portinha? Não caibo aí. E aí ela falou assim, veio a palavra profética:
Foi a espada do Senhor, é a espada do Senhor que vai te lapidar, diminuir você, diminuir o seu tamanho. Está muito grande porque tem coisa que não deveria estar aí. A primeira coisa que me veio à mente foi o ego, né? Mas existem outras coisas que estão penduradas em nós que não deveriam estar. Já são, às vezes tem coisas da última estação, tem coisas que nós insistimos e que Deus está falando não é, não é, não é. Ele vai pegar a sua espada muito afiada e ele vai cortar tudo o que precisa ser cortado para que nós consigamos passar pela porta que ele tem para nós. Se nós não obedecemos por bem, ele decidiu, vamos ver se desse jeito funciona. Eu vou dar uma portinha bem pequenininha. Essa pessoa não vai passar por aí nunca desse jeito que ela tá. Ela vai ter de se permitir, se render a mim, para que eu possa fazer essa lapidação. Precisamos ser lapidados. E ela disse assim: os sofrimentos da estação passada foram a espada de Deus te lapidando para você poder passar pela porta. Nós muitas vezes atribuímos as nossas lutas ao inimigo, mas a gente esquece que nós entregamos a nossa vida para Deus. E essa espada de lapidação, de coisas tristes ou terríveis ou ruins que nós passamos na última estação, são parte da espada de Deus nos lapidando. Nós precisamos confiar que Ele é um bom pai e Ele sabe o que está fazendo. E o filho muito, muito, muito desobediente, muito teimoso, às vezes precisa de uma mão mais firme. Ao que nós dizemos: Pai, em nome de Jesus, se necessário usar a tua espada para nos lapidar, assim seja. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos o Brasil nas Tuas mãos. E nós dizemos sim à Tua espada que lapida, porque nós não vamos perder de entrar nas portas que o Senhor tem para nós, porque estamos cheios de coisas que não cabem por ela. Nós nos rendemos aos Teus pés. Gera a contrição e o arrependimento necessários para que nós Te busquemos e deixemos o Teu alinhar e lapidar acontecer, para que nós entremos pelas portas que o Senhor tem na próxima estação. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Junto com isso, o Senhor disse também que nós precisamos fixar a nossa tenda no lugar certo. Precisamos ter as estacas na mão, para quando Ele alargar as estacas das nossas tendas, nós irmos e fixarmos, para que o inimigo não derrube as nossas tendas, elas têm de estar bem firmadas, bem fixadas na rocha que é Jesus. Nós somos tabernáculos vivos, Ele habita em nós. Ao mesmo tempo, nós somos o templo do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Ele é o tabernáculo vivo e nós habitamos com Ele. Então, aonde Ele vai, nós vamos junto com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Onde Ele vai, nós vamos junto com Ele. Ele é o tabernáculo vivo e nós habitamos nele. Nós somos o templo do Espírito, Ele habita em nós. Veja como estamos um dentro do outro. Que coisa mais gloriosa, não é? Aleluia. Nós só podemos habitar em Cristo porque o Espírito Santo habita em nós. Ao mesmo tempo, nós só podemos ter o Espírito, nós só podemos habitar nele porque o Espírito Santo habita em nós. Ao mesmo tempo, nós também só podemos ter o Espírito Santo porque nós decidimos entrar em Cristo. Decidimos entrar na sua aliança, decidimos entrar neles, na sua crucificação, fomos crucificados com ele, no seu sepultamento, fomos sepultados com ele, e na sua ressurreição, aí sim, ressuscitamos com ele, aí o Espírito Santo vem habitar em nós, e agora a gente é corpo do cabeça, né? Uau! Digere isso aí. Ele está alargando as estacas, e nós precisamos estar ali fincando e estabelecendo. E nós vamos também usar a estaca, e a palavra profética veio assim, acha um cantinho aí, fica com a estaca perto, fica com ela na mão se necessário, porque quando o inimigo tentar entrar no seu acampamento, você vai cravar-lhe na testa com essa estaca, em nome de Jesus, amém. Lembrando que inimigos são demônios, principados e potestades nas regiões celestiais, não são pessoas, não vai cravar ninguém, por favor. Aí veio um cara que ganhou um Grammy, que é um prêmio de
de música, e ele estava lá visitando com a família dele, e o Chuck falou, olha, se Deus te trouxer um rap, faz o rap aí. E aí ele falou assim, pega a tua espada, é tempo de guerrear. Pega a tua espada, é tempo de guerrear. E a gente cantou um tempão, pega a tua espada, e declaramos sobre o Brasil, Brasil, pega a tua espada, porque é tempo de guerrear. E também veio uma palavra sobre o Havaí, depois daqueles incêndios, o Senhor falou assim, eu serei a vingança pela ganância daqueles que destruíram a minha terra. E o Senhor vai levantar um, uma maré, um vento, e que vai varrer as ilhas do Havaí com restauração. Um novo reino se levantará. Haverá restauração naquelas terras, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor traga, continue sendo o consolo dessas famílias que perderam tantos dos seus amados e não tem nem onde repousar a cabeça também, não tem nem onde ter o seu luto, o seu momento de tristeza, até, né, receber o consolo do Senhor. Uma última palavra antes da pregação foi que o Mark, um monte de gente foi enviada, né, e o Mark foi enviado e ele foi lá e ele falou assim, vindo para cá hoje, eu de repente tive uma visão tripla. A visão tripla é o foco dele ficou 3, ele via 3 coisas, ele não conseguia focar. Você está olhando para a câmera agora, né? Ele via a câmera e mais outras 3 coisas. O foco dele estava totalmente desalinhado. Aí ele conseguiu, pela graça de Deus, focar numa daquelas coisas para conseguir não morrer no meio do caminho e chegar aqui, né? Chegar lá. E aí, conforme ele chegou lá, diminuiu para 2, e aí 10 minutos dentro do louvor, ele veio o foco dele. E ele sentiu que o Senhor estava profetizando, através disso, que ele vai nos dar um foco único, em nome de Jesus. Dentro disso, a Liane pegou e profetizou também, que nós precisamos ver Deus no vento. E aí ela falou assim, que Deus falou isso para ela. E aí ela falou, mas como a gente vai ver Deus no vento se a gente não vê o vento? Mas a gente pode ter um foco aguçado pelo Espírito Santo para que nós o vejamos no vento. Senhor, alinha o nosso foco. E ela falou, esse vai ser um tempo de aprender a alinhar o foco. Senhor, alinha o nosso foco em nome de Jesus. Ensina-nos a alinhar o foco e ensina o Brasil a ter um foco alinhado. Ensina o teu remanescente no Brasil a enxergar o Senhor, não os vendavais. Nós precisamos estar no silêncio da paz do olho do furacão, em nome de Jesus. Amém. Outra palavra que o Mark trouxe foi que ele foi pegar café, depois que ele chegou aqui, ele foi tomar café, e estava escrito lá uma plaquinha na máquina de café, não girar a alavanca. E ele fez direitinho, ele falou, não posso girar a alavanca, né? E aí ele apertou o botão, veio o cafezinho dele, não parava de sair café, então ele pegou outro copo, encheu, pegou outro copo, foi enchendo até alguém vir salvar ele. E aí ele falou, Senhor, o que o Senhor está falando com isso? É tempo de abundância. Porque ele falou, eu não girei a alavanca, eu fiz direitinho, né? Mas não parava de sair café, e Deus falou, é tempo de abundância, eu vou trazer muita abundância. Nós recebemos o tempo da abundância do Senhor, abundância dos dons do Espírito, abundância de fruto do Espírito, abundância de água viva fluindo de nós, abundância de recursos financeiros, físicos, econômicos, bens, abundância de tudo que o Senhor tem para nós, abundância de amor, abundância de paz, abundância de vidas vindo, sendo restauradas, sendo resgatadas, abundância de colheita, em nome de Jesus, para nós e para o nosso país. Amém? Em nome de Jesus. E então nós entramos na palavra. Então, gole. Então nós entramos na palavra, quem ministrou foi a Norma, lá de Israel, e ela disse que faz 2 semanas em Israel encontraram numa caverna, foram buscar não sei que pedras, estavam procurando umas pedras e encontraram espadas de 2.000 anos de idade. Espadas romanas que ainda estavam afiadas. E a palavra profética que Deus trouxe para ela através desse fato arqueológico é que nós temos muitas armas que estão esquecidas e nós precisamos deixar Deus trazer novamente essas armas. Que nós encontremos as armas que nós guardamos no lugar errado, que Deus nos deu e a gente não cuidou, a gente esqueceu delas.
Deixa Deus mostrar para você, Pai, mostra-nos onde estão as armas que o Senhor nos deu e que estão esquecidas, assim como aquelas espadas romanas. Elas estarão afiadas, não estarão empoeiradas, não estarão quebradas, não estarão mofadas, elas estarão prontinhas para o uso, Senhor. Nós te pedimos perdão porque esquecemos das armas, mas sabemos que o Senhor é bom e as armas vão vir à tona na hora certa. E nós nos dispomos a aprender a usá-las em nome de Jesus. Amém? A palavra que a Norma trouxe foi a respeito de Elias, foi sobre aquela voz doce, tranquila e suave de quando Elias estava na caverna. E nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, e ela leu o seguinte. Deixa eu botar em português, senão não vai rolar, né? Versículo 11, 1 Reis 19, 11. Disse-lhe Deus a Elias: Sai, sai e põe-te nesse monte perante Yahvé. Eis que passava Yahvé e um grande e forte vento. Ele estava na caverna, então Deus falou: sai para fora, né? E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Imagina que vendaval que não foi esse para não fazer pedra se movimentar, hein? Diante de Yahvé. Porém, Yahvé não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas Yahvé também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas Yahvé também não estava no fogo. E depois do fogo veio um cicio, tranquilo e suave. E as palavras em hebraico são kol demamá daká. Se você quer saber como escreve isso, eu fui perguntar para o tio Google. Então, Kol, não sei se vai estar de trás para frente para vocês. K-O-L, Kol, Demamá, Daká. Kol Demamá Daká, que significa Kol é voz, Demamá é silêncio, quietude, e Daká é minuto. Então, uma voz bem tranquila, quase que um silêncio, que dura um minuto. E a ministração foi a respeito de ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. E a gente tem falado disso faz tempo, né? Que a nossa vida vai depender disso. A gente tem um monte de exemplo, né? Se acontece um terremoto num lugar e tudo mais, porque Deus tem nos ministrado isso faz tempo já. Então, Deus está alinhando realmente o corpo de Cristo dentro dessa mesma palavra, que nós precisamos aprender a ouvir o Espírito sim ou sim, e é para já, é para ontem. Porque a gente tem que estar craque nesse negócio, a nossa vida vai depender disso. Ela disse assim, é caso de vida ou morte. Nós precisamos aprender a ouvir a voz no silêncio e no minuto. Então, no meio de uma guerra, você precisa conseguir sintonizar com Deus, sair no espírito, da onde você está ali, entrar num lugar onde você consegue ouvir Deus. É no meio da batalha, é no meio do caos, é no meio das lutas, das dificuldades, é no meio da preocupação, é no meio do desespero. Esse é o momento que a gente tem que aprender a estar online constantemente com Deus e ouvi-lo rapidamente e acertadamente. Deus está falando. Ouça, ouça, preste atenção. Amém? Em nome de Jesus. Ela falou também do filme da Golda, que eu queria muito ir assistir, ainda não fui. Filme da Golda, a Golda foi uma primeira-ministra de Israel e ela foi na época dela a guerra de 1973, a guerra de Yom Kippur, e ela contou a história de como foi, os generais reuniram e o Moshe Dayan, o ministro da Defesa também, e eles reuniram falando, uns pouquinhos generais falando, olha, o Egito e a Síria vão atacar, o Egito e a Síria vão atacar, o Egito e a Síria vão atacar. E a maioria falou, não vai, não vai, não vai.
E aparece lá, no filme aparece a frase, né? Israel estava ensoberbecida porque havia ganho a guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias. E a Golda, ela conta que ela ouviu lá no íntimo dela, que ela sentia que era isso mesmo, que eles iam atacar, mas ela ouviu a voz da maioria. A gente sempre prefere ouvir a voz da maioria, é mais fácil, né? E, enfim, eles atacaram no dia do Yom Kippur. E hoje a população é muito maior, tem muito mais gente secular do que qualquer outra coisa. Naquela época, tinha muito secular também, ela mesma era terrivelmente secular, segundo o que a Norma falou, tinha uma vida terrivelmente fora do prumo. Mesmo assim, Deus o que estava falando ali no íntimo dela. E naquela época, hoje ainda a gente tem celular e tudo, mas a comunidade religiosa não abre celular, não ouve rádio, não tem televisão, nada. Naquela época, não tinha nem. Estava tudo fechado mesmo. Não tinha o programa da televisão, os caras não estavam lá trabalhando, não tinha rádio, não tinha nada. E era dia de Yom, porque era dia de Yom Kippur. Então, no Yom Kippur para tudo. E realmente eles atacaram, até eu ouvi já essa história contada, né, que foi, até que não foi difícil mobilizar as tropas, porque estava todo mundo em casa, em família. Então, todo mundo, os generais tinham os telefones de todo mundo, então cada um pegou sua tropa e cada um foi telefonar para sua tropa. Então, não foi difícil achar as pessoas, né, estavam em lugares fáceis de achar, mas enfim. Depois que Israel entrou mesmo na guerra, eles sofreram muitas e muitas baixas por não ter ouvido. Porque ela não, porque no fim das contas, não importa quantos generais falaram o quê. Quem manda é o primeiro-ministro. Então, ela deu a palavra final de que mandou poucas tropas. Ela até que mandou tropas para as fronteiras, mas mandou poucas. Foi um banho de sangue, mas conseguiram mobilizar as tropas e acabaram avançando para dentro do território egípcio. E aí, lógico, né? Quando Israel está indo mal, ninguém fala nada. Quando Israel está indo bem, todo mundo se levanta para tudo, para. Então, veio os Estados Unidos, veio o Kissinger, veio a ONU, veio todo mundo falando cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. E aí, nesse momento, a Golda teve que ouvir de novo, decidir de novo se ela ia ouvir a voz aqui de dentro ou se ela ia ouvir a voz da maioria de fora. E ela decidiu ouvir a voz aqui de dentro e ela falou: não vamos cessar fogo. E eles avançaram, 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 avançaram até que foi o Anwar Sadat, o presidente do Egito, que nunca tinha chamado Israel de Israel, só chamava de entidade sionista, como o Irã também chama hoje ainda. E nesse momento ele declarou cessar fogo e falou: não vamos mais guerrear contra Israel, e chamou Israel de Israel pela primeira vez. Nós precisamos aprender a ouvir as estratégias de Deus para as batalhas, não a estratégia da maioria, não a voz da mídia, a voz do mundo, a voz da maioria mesmo dentro da igreja. Todos nós temos uma anteninha que sintoniza o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Nós precisamos estar afiados para ouvir essa voz de Deus, para ouvir a sua estratégia. Ouvir e obedecer é o que a gente precisa praticar essa semana. Enquanto a gente está buscando a face do Senhor para alinhar as chaves e as portas, a gente já vai também aprendendo a ouvir e a obedecer. E se a gente faz jejum, a gente ouve melhor a voz de Deus, porque o corpo não está sendo saciado de suas necessidades. O corpo não tem a voz maior, ele grita, ele recebe, ele grita, ele recebe. O enfraquecer da carne, do homem do pecado, ajuda, que faz parte do corpo, porque olha, nós estudamos isso ontem também, depois acessa lá. O homem é corpo, alma e espírito, certo? E nós nascemos à imagem e semelhança de Adão, e junto com essa imagem e semelhança de Adão vem o corpo do pecado. Quando nós entramos em Cristo, a nossa alma é encontrada, nosso espírito é vivificado, nós já temos a eternidade para a alma e para o espírito. Mas o nosso corpo, ou a salvação, vamos dizer, o nosso corpo, ele ainda continua numa dispensação antiga, como se ele não entrou ainda na redenção, porque ele tem um outro momento para entrar na redenção, que vai ser na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Cristo. Então, a primeira vinda de Cristo resolveu o problema da alma e do espírito, mas o corpo aguarda. E o nosso corpo, ele está muito preso ainda às estruturas das trevas aqui na Terra. Por isso ele ainda adoece, por isso ainda a gente tem que
buscar alinhar a nossa alimentação e suplementação e exercício e tudo mais, a gente tem que cuidar dele, porque ele ainda não está com os seus probleminhas de queda resolvido. Ele ainda está envelhecendo e um dia, se Jesus não voltar antes, ele vai morrer, certo? Então, por que eu estou falando disso mesmo? Não me lembro mais, porque a gente estava na guerra do Yom Kippur e porque a gente precisa fazer jejum, exato. Então, quando nós jejuamos, nós calamos a voz da carne para alimentar a voz do Espírito. Isso aguça os nossos sentidos espirituais. Aprenda a jejuar. Quando a gente aprende a jejuar, a gente faz um bem tremendo para o nosso corpo. Inclusive, o corpo vai ficar muito feliz. Muita cura acontece no momento do jejum. É bom a gente aprender essas coisas, né? E então eles venceram a guerra. E o Chuck veio depois e fez uma compilação, apanhado geral de toda a conferência agora que nós tivemos. E ele falou assim, olha, Deus está abrindo portas e portais e portões. Elas já estão preparadas para nós. São portas para que nós possamos entrar nesse novo período de tempo num instante. Ele tem, num instante, a nossa entrada no futuro. Nós vamos guerrear pela nossa herança, nós vamos batalhar pela nossa herança, nós vamos ascender pelos portais que Deus tem aberto, que é Jesus, né? Nós vamos guerrear para assegurar a promessa que o Senhor tem, nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Eu descobri o que era aquele 601, tem uma figurinha do James, eles têm umas artes muito legais, né? Essa também é do James Nesbitt. Tinha uma outra que tinha a mulher gritando e o leão gritando, tinha uma outra que tinha o leão jogando fogo e aí o dragão lançando fogo, vocês lembram? E tinha a Casa Branca e o número 601 aqui em cima. E um monte de gente me perguntou, o que é esse número 601? E eu não descobri até que eu fui achar no site do James Nesbitt, do artista, a palavra apocalipto no léxico do Strong, onde você vê o numerinho da palavra lá na sua Bíblia que tem léxico. Enfim, a palavra apocalipto é da onde vem a nossa palavra apocalipse, ou seja, é a palavra revelar, revelação. Revelação, falei certo, falei. E, enfim, não sei por que eu lembrei disso, acho que por causa da arte. Mas nós vamos entrar na revelação que Deus tem para nós. Nós vamos buscar, vamos ouvir, vamos receber a revelação, vamos receber a estratégia e vamos avançar, guerreando e assegurando a nossa promessa. Verdadeiramente a promessa já está assegurada pelo seu sangue derramado na cruz, porque nós entramos em aliança com Ele. Mas nós temos a nossa jornada para entrar nessa aliança. Abraão já tinha assegurado a promessa, mas ele tinha a jornada dele para conseguir entrar na fé, entrar no ciclo, entrar na aliança, para que um dia Isaac viesse, Jacó viesse e Israel nascesse. Todos nós temos promessas e alianças asseguradas, mas nós precisamos entrar nelas pela fé. É uma jornada pessoal, assim como também é uma jornada que nós vamos como nação entrar, trilhar e entrar por essas portas que Deus tem aberto. Quando nós entregamos a nossa primícia ao Senhor, de tudo que Ele nos deu, sem legalidade, sem legalismo, sem legalidade não, sem legalismo, sem religiosidade, nós vamos dizer, junto com o Espírito Santo, nós vamos encontrar a porção que nós vamos devolver para o Senhor, dizendo, Senhor, essa é a minha melhor porção para Ti nesse mês. Isso, essa porção que nós entregamos em primícias assegura a vitória por todo esse mês. Quando você for ofertar as suas primícias desse mês, lembre-se disso e declare isso em nome de Jesus. Se você puder fazer 2 ofertas, oferte uma pelo Brasil também. Vamos profetizar sobre a nossa nação esse resgate, esse entrar no chamado, no tempo e na aliança que temos com o Senhor. Amém? E então nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. E se você sente que você está parado nessa jornada, volta na história e vê aonde você parou de buscar e aonde foi interrompido o fluxo do assegurar daquilo que o Senhor tem para nos dar.
aquilo que ele deveria estar acrescentando, porque é uma condicional, né? Se eu buscar, eu recebo. Se eu bater, a porta se abre. Se eu não bater, então, se eu não buscar, eu não receberei a revelação de Deus. Eu preciso aprender a buscar. E tem gente que consegue buscar o dia inteiro, o tempo todo, e tem gente que precisa ter um lugar, um tempo específico para essa busca. Converse com o Espírito Santo. Deixa ele mudar os seus ritmos de vez em quando, os seus hábitos de vez em quando. Isso faz bem para nós. A gente aprende a andar mais como pioneiros do que assentadores, né? Muitos de nós já fomos pioneiros, desbravamos territórios, fizemos coisas muito diferentes, e aí, de repente, a gente achou um lugar que a gente curtiu, gostou, achou que chegou, né? Assentou e ficou ali. E tem muito território ainda para ser desbravado, e muitos assentadores precisam se levantar e se tornarem pioneiros novamente. Amém? Vai nessa tua força que Deus te deu. Nós temos uma aliança com Deus e Ele quer que nós nos posicionemos no tempo e no espaço de acordo com essa aliança que Ele fez conosco. Nós estamos numa travessia desde a Páscoa. As festas da primavera iniciam o ano e as festas do outono terminam o ano. Nós temos um primeiro semestre e um segundo semestre. Nós temos um início de carreira e um fim de carreira. A corrida tem início, tem meio Pentecostes e tem fim Tabernáculos, mas nós ainda estamos atravessando, porque nós temos o ano inteiro para correr e chegar no cabeça do ano, no início do ano, em Aviv novamente, no ano que Deus estabeleceu lá em Êxodo 12, versículos 1 e 2. Deus já enviou o seu anjo para nos ajudar a entrar, e entrar nessa plenitude e nessa abundância que a gente vai profetizar agora em Tabernáculos. Nós vamos viver o restante do ano dentro dessa abundância de estar em Cristo, tabernaculando em Cristo. Amém? Vamos selar esta palavra com a ceia do Senhor. Quem comer deste pão tem a vida, quem não comer não tem a vida. Quem comer permanece em mim, disse Jesus em João 6. Quem não comer não permanece em mim. Nós, por obediência a Deus e também por amor, porque o Senhor é glorioso e o pão da vida é delicioso, nós apresentamos a Ti o Teu corpo, que foi partido por nós, moído por nossas transgressões, por nossos pecados, ferido, furado. Seu sangue foi derramado naquela cruz. Mas os portais da vida foram abertos para nós e nós te agradecemos, Deus, por esses portais. Nós comemos de Ti porque queremos permanecer em Ti. Nós comemos de Ti porque nós queremos a Tua vida em nós. Nós comemos de Ti profetizando sobre a vida daqueles amados que ainda não Te conhecem e ainda não podem comer de Ti. Porque se comessem ou bebessem de Ti, seria para a sua condenação. Mas nós comemos profetizando que eles serão remembrados ao Teu corpo e também comerão, serão participantes da Tua glória. Nós comemos, Senhor, profetizando aquele dia glorioso em que o nosso corpo também será remido e ele será transformado. E essa carne e esse sangue que não podem herdar o reino serão transformados num piscar de olhos. E então todo o nosso ser, na plenitude do Rei dos Reis, herdará o reino. Aleluia. Hum. O Brasil come de Ti. Antes eu sinto de orar pelos enfermos. Vamos comer pelos enfermos. Senhor, qualquer enfermidade que tenha no meu corpo, põe a mão sobre o seu corpo, sobre quem estiver enfermo aí do seu lado.
Bata em retirada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque a cura do pão divino que desce do céu, o perfeito do perfeito, perfeição de perfeição, o próprio Deus, encarnado, traz neste pão a cura para o nosso corpo, físico, alma, espírito, haja cura em toda a nossa estrutura, em todas as dimensões do nosso ser. Nós comemos para a cura do corpo físico em nome de Jesus. Para a cura da mente, da alma, em nome de Jesus. Realinha as nossas moléculas, nossos átomos, as nossas células, as nossas estruturas. Realinha desde o topo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Todos os nossos órgãos, as nossas janelas. Haja cura em nome de Jesus. Me desculpem os que pegaram um pãozinho pequenininho, hoje eu peguei um gigante. Ainda tem. Vamos ao Brasil agora. Obrigada, Jesus, por essa nação tão gloriosa que o Senhor nos deu. O Brasil come do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Brasil come do pão da vida. O Brasil come para permanecer em Cristo, para o novo nascimento em Cristo, para a transformação em Cristo, para assentar-se em lugares celestiais com Cristo. O Brasil come da tua perfeição, da tua cura, da tua divindade, da tua bondade, da tua paz, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Nós entramos no teu tempo. Nós entramos no teu tempo. Nós entramos no teu tempo. Este é o teu sangue. Este é o teu sangue que foi derramado por nossos pecados. Esse é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Por esse sangue derramado, abriu-se um novo caminho para o nosso DNA ser restaurado. A tua vida, tua alma está neste sangue, a tua nefesh. A tua alma está neste sangue, Deus. Nós precisamos do teu sangue no nosso sangue. Porque precisamos da tua visão na nossa visão, das tuas mãos em nossas mãos, do teu coração em nosso coração. Nós bebemos de ti para permanecermos em ti. Nós bebemos de ti para receber a tua vida em nossa vida. Tua luz de glória em nós, explodindo em cada célula sanguínea. Ataca, Senhor, toda enfermidade em nosso corpo com a glória e a luz do teu sangue fluindo em nossas veias. Percorre nossas veias, Deus. Percorre cada canto do nosso corpo, Deus. Cada veia, cada artéria, cada capilar. Irriga, 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 Senhor. Cada cantinho do nosso corpo. Gera a tua cura, tua salvação, tua glória, tua libertação, em nome de Jesus.
Ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade. Faz uma infusão do teu espírito em nós, através do teu sangue. Esse é o sangue da nova aliança, que possibilita o Brasil se tornar uma nação ovelha. Nós bebemos, o Brasil bebe do sangue de Jesus, para permanecer em Cristo e ter a sua vida em nós. Em nome de Jesus, amém? Lechaim. Aleluia. Amém. Sejam enviados nessa semana pelo nosso amado. Enxergue a porta que está diante de ti. Permita o lapidar da espada do Senhor, para que nós possamos acessar essa porta. Buscai primeiro o reino de Deus. Aprendei a ouvir a sua voz. Suba, 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 encontre seu trono. E avance pelas portas que Deus tem para nós nesse futuro. Nós e o Brasil, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Shalom.